fazendo merda que você aduba a vida, né? Então hoje, nesse Flat Talk, eu vou falar alguns causos que aconteceram com barata. 4 histórias aí, acho que vocês vão achar engraçado, vão se identificar com algumas delas. Todas elas são ilegais, né, no sentido de velocidade, mas enfim, como eu falei, é fazendo merda que você aduba a vida. A primeira história tem 10 anos, 11 anos. Foi em 2008 e 2009. Eu era assistente de fotografia lá na Quatro Rodas, do saudoso Marco De Bari, né? O cara que me ensinou tudo sobre foto, enfim, sobre como ser um profissional e tudo mais. Já estava trabalhando com ele acho que há um ano. A história que eu vou contar para vocês agora é quando eu descobri a Estrada dos Romeiros. Por quê? Era uma locação que ele usava muito, então foi ele que me mostrou essa estrada. Só que a necessidade dele era fotográfica e nesse episódio que eu vou contar para vocês, eu descobri que ela servia para outras coisas interessantes também. Quando você pega ali a Castelo Branco e sai lá no quilômetro, não lembro agora, 54, eu acho. Não, 54 não, é antes. 52, 51, pega lá aquela estradinha municipal que vai dar na Estrada dos Romeiros lá na frente. Tem um trecho que tem uma espécie de barranquinho que o Bari usava muito para fazer foto de moto, porque dava um fundo meio texano, né? Eram umas pedras meio avermelhadas e tal, ele usava bastante lá. E aí, numa ocasião, a gente foi fazer um ensaio de fotos de 2 carros, era um Ponto Tenjet e sei lá, um Essence, enfim, alguma versão aí intermediária ou de entrada que eu não lembro agora, faz muito tempo. E tinha uma pedreira logo depois desse lugar que a gente estava começando a usar para fazer alguns ensaios estáticos. E aí, o trabalho do assistente você monta o equipamento todo, né? Você cuida da limpeza do carro, né? Você monta todo o equipamento, posiciona todas as flechas, as luzes, monta os panos, usa-se um pano preto e um outro branco, que parece uma seda, para distribuir bem a luz do foto exterior. Montei tudo bonitinho ali, já tava meio pegando a mão do negócio. Aí, quando ele pegou a câmera, falou, cara, você não acredita que eu fiz? Ele virou pra mim e falou, cara, eu não trouxe nenhum cartão de memória. Ele tinha ficado, geralmente era minha responsabilidade montar todo o equipamento para ele levar. Só que especificamente naquele dia, ele tinha feito um trabalho no estúdio, do lado da casa dele, e aí ele tinha esquecido a porra dos cartões. E a gente tinha que entregar essas fotos desse carro no dia, porque era fechamento de edição. Então imagina a encrenca. Aí falou, cara, pega esse carro aqui, não morre, não se mata, busca esse cartão na Abril e volta para cá o quanto antes, cara. Hoje, aliás, assim, você vendo agora falando, que pretexto animal pra se divertir com o carro na Estrada dos Romeiros. Na época eu nem sabia o que era aquela estrada, não sabia o desenho dela, enfim, tudo que tinha, porque a gente só usava um pedacinho no começo que dava acesso a ela. E eu tinha preocupação com o meu trabalho, com o meu emprego. Eu falei, cara, não posso bater esse carro, mas eu tenho que ir que nem um louco, meu. Já era tipo 3 da tarde, a gente tinha que fazer um ensaio de foto inteira do carro. Eu peguei o T-Jet e, cara, eu esmerilhei o carro. Fui quente mesmo. Foi ali que eu descobri, falei, cara, que lugar é esse? Nunca tinha pegado uma estrada tão bacana, tão perto de São Paulo. E foi aí que eu descobri os prazeres da Estrada dos Romeiros, porque eu fui dessa municipal que vai até ali, enfim, até efetivamente a Estrada dos Romeiros, e aí eu fui até a Castelo lá no começo, porque a Estrada dos Romeiros, ela sai da Castelo bem no comecinho, e esse trecho que eu falei, que eu entrava no quilômetro 50 e poucos, na verdade ela dá na Estrada dos Romeiros lá no meio, então foi meio que forma um C, entendeu? E a gente tava mais ou menos pra cá e a gente voltou, eu voltei sozinho pra cá, que nem um idiota, e depois eu voltei pra lá. E aí eu guardei pra sempre comigo essa estrada como um lugar pra se divertir ocasionalmente sozinho. E aí depois eu já na revista Car and Driver, eles tinham uma pauta que chamava Mac Driver Feliz, que cada jornalista escolhia um carro para dar uma volta numa estrada, e aí eu trouxe para eles a Estrada dos Romeiros, e aí generalizou, enfim, vários veículos acabaram usando. Eu não posso tomar esse crédito para mim, isso era coisa do Bari, mas foi muito engraçado. E foi um jeito muito legal de ter descoberto. E a outra história com ele, essa sim foi uma atrapalhada e tanto. Imagina só, 5h50 da manhã, ele num picanto e eu, se não me engano, era um ponto de longa duração na Quatro Rodas, acho que era isso. E a gente tava meio atrasado, a gente já tinha ido buscar ele lá na casa dele, a gente tava com os 2 carros, ele saiu com o carro de teste de lá, a gente tava indo pra Editora Abril, e aí tem uma rua que dá na Marginal, perto da ponte do Shopping Eldorado, que tem um grampo assim. E o Bari é um cara que pilotava, ele tinha a mão no carro, ele foi piloto de kart e tudo mais, todo mundo conhece, jornalistas, ele pilotava muito mais do que a maior parte dos jornalistas, inclusive. Ele foi lá tuchando, eu tava lá meio distraído, falei, cara, o cara foi embora. Falei, puta, chamei a segunda, pisei, né? E aí essa porcariazinha nessa rua que tinha um asfalto bom, raridade de São Paulo. Tipo, eu já conhecia aquela curva, né? E ele mais ainda, então ele freou lá na Casa do Chapéu. E quando ele pisou no freio, o carro veio assim, ó.
A traseira jogou de um jeito que eu falei, cara, não é possível, o que aconteceu? Na hora que eu tirei o pé do acelerador, eu nem pisei no freio, na hora que eu tirei o pé do acelerador para buscar o freio, o meu carro já começou a dançar, tinha óleo na pista. Cara, foi uma coisa, parecia um filme pastelão, cara. Ele rodou uma vez e meia, sei lá, para um lado e eu rodei para o outro. E assim, por milagre de Deus, eu não bati no carro dele, mas terminou um carro para um lado e outro para o outro. E aí o que aconteceu? Eu terminei com o carro virado para sair da esquerda. E o carro, eu rodei com o carro, mas eu pus a primeira e já saí andando. Falei, meu, vai que tem alguém atrás de mim, perdendo o controle também vai bater, enfim. E ele, acho que ele ficou parado, não sei. E aí eu saí. Aí eu encontrei ele na Abril de novo e acho que ele não viu o que aconteceu. Ele não viu que nada que aconteceu atrás dele. Aí ele virou e falou, cara, você não sabe o que aconteceu, eu só ouvindo, né? Puta, meu, fui fazer a curvinha ali, cara, perdi a traseira do carro, acho que tinha óleo na pista, não sei o que. Falei, puta, sério? Eu só fui falar o que quase aconteceu com ele, tipo, 2 anos depois. Ele nem viu que eu quase bati no carro dele, mas enfim, bobagem, mas tenho certeza que vocês já passaram por coisas parecidas. Aí tem uma outra história que é muito boa. Tem um amigo que é preparador, mexe muito com V8 principalmente. Muito tempo que eu não vejo ele, aliás. Ele tinha um Maverick. Puta, um carro impecavelmente original. Sempre tem os carros mexidos, mas tinha esse que era absurdamente original, muito original. Eu não lembro exatamente para onde a gente estava indo, mas eu lembro que foi lá para os idas de 2011, 2012. A gente estava na Marginal e ele era um cara engraçado, porque ele é um cara calmo, não fala muito e tudo mais. Mas de vez em quando ele tem uns surtos nervosos quando é provocado. E a gente tava andando de boa, 4ª marcha, sei lá, 60 por hora na Marginal Tietê. E aí passa uma porra de um Astra zumbindo do nosso lado, um Astra Turbo. E o cara chama, puta, marcha na nossa cara. E aí eu de vida aberta, ele tinha ar-condicionado. E o cara foi embora. Aí nessa hora ele começou a resmungar umas coisas que eu não entendo até hoje o que ele falou, mas ele começou a falar as coisas sozinho, e aí já pulou da 4ª pra 2ª, tipo, aí o carro já foi, sei lá, tava sussurrando a uns 2 pau ali, já foi pra quase 5, esticou a 2ª, 3ª, 4ª, e o carro foi embora, né, o Astra tava lá longe, o Astra Turbo. Caras, eu falei, mano, o que esse cara vai fazer? Tipo, tava bem vazio, era bem cedo isso. A gente tava numa velocidade, sei lá, coisa de uns 170 por hora, assim. E a Marginal é assim, né? Ela é inclinada. Então fica aquele ronco maravilhoso. Parecia que tava na NASCAR, né? Porque o muro aqui do lado, ecoando tudo. E aí a porra do Astra foi crescendo. E foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. Só que o carro do Astra, ele estava na faixa da esquerda. Agora acontece um fenômeno da física que eu não lembro exatamente como aconteceu, tá? Quando você está num carro desse e o cara tá tocando o carro, quem tem a mão, geralmente, dificilmente você se assusta. Mas, às vezes, acontecem situações que você fica com medo, mas você não fala, né? Primeiro pro cara não encher seu saco, não tirar sarro, mas também pra você não atrapalhar e não desconcentrar o cara. Mas eu vi aquela bunda daquele Astra crescendo, a gente na faixa da esquerda e o Astra na faixa da esquerda. Falei, meu, o que esse cara vai fazer? Eu tinha certeza que ele ia dar um de Mad Max e ia encher a traseira do carro. Porque o cara ficou puto de um jeito que não dá pra explicar. Na prática, eu não sei como, ele conseguiu enfiar aquela porra daquele Maverick a 1 pixel do muro e a 1 pixel do espelho do Astra. Eu já tava com os 2 pés encolhidos, falei, mano, a gente vai dar um porrão monstruoso e eu vou morrer. E aquele cintinho, né? E esses carros, 170, 180, não anda reto não. O carro anda navegando, assim, a frente levanta, aquele colchão de ar entra embaixo do carro. Cara, a gente passou a 1 pixel do carro. Eu acho que na hora o cara recolheu pra lá, mas acho que ele foi meio Mad Max. E aí a gente conseguiu passar vivo. Aí depois o Astra, depois disso, sei lá, abriu quilômetros, depois disso o Astra passou pela gente. O cara admirado, curtindo pra caralho, não sei o que, tipo, tomou uma benga, mas tomou uma benga honrosa do Mavecão, né? Mas até hoje eu não sei explicar como é que aquele carro passou. Enfim, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, mas especificamente nessa ocasião eu acho que ocupou sim. E com esse mesmo cara a gente teve uma situação que essa sim parecia um episódio de Velozes e Furiosos, muito doido mesmo. A gente tava numa rua na Pompeia, na verdade uma avenida, perto de uma estação de ônibus, e ela começa nessa estação, nesse ponto final, e aí ela passa meio que numa zona industrial, e lá no fim, coisa de 1,5 km depois, tem uma curva fechadíssima para a esquerda. E aí esse cara, ele tem um carro também que eu não vou falar qual é, porque senão alguns conhecidos vão identificar qual é, mas um carro dos anos 80, e original também. E novamente um Astra, né? Alguma coisa ele tinha com Astra, Ford, enfim, Chevrolet, enfim, esse tipo de rixa. E aí ele deu uma cutucadinha no acelerador, falei, pronto. A gente estava com mais um amigo no banco de trás. Obviamente o cara cutucou também. Eu falei, bom, vai rolar. Aí lá vai os dois saindo. Obviamente o Astra 2.0 abriu uma carreta em cima dele. Só que
Até chegar nesse ponto, tinha alguns S's. E esse cara tem a mão no carro, tem a mão mesmo. Então foi quente. Tipo, fora, dentro, fora, tipo de guia a guia. Saiu lançado de um Szinho, engoliu o Astra, mas engoliu mesmo. Tipo, abriu, passou e abriu tipo 4, 5 carros. Assim. Aí tinha essa porra dessa curva, desse grampo lá no fim. É um grampo não, curva de 90 graus à esquerda. Eu já sabia que ele ia conseguir fazer. O cara tem a mão, tava seguro realmente, de boa. E o Astra crescendo atrás da gente, começando a aproximar, né? Eu só vendo pelo espelho, tava no banco do passageiro na frente, né? Pilotagem de circuito na rua, o cara doido. Pisou no freio, o carro mal começou a desacelerar, tinha farofa no asfalto, tipo areia, com pedrinha, alguma coisinha assim. Ele pisou no freio, desacelerou e começou... Aí ele começou a tentar aliviar. Puta merda, aí é um guarda-reio que tem nessa curva de 90 graus, né? Aí ele veio atravessando assim, já meio que pra tentar fazer a curva pra bater de um jeito que detonasse menos. O carro foi vindo e eu, aí nessa altura do campeonato, já em cima da curva, eu olhando pra janela do passageiro, falei, cara, vai doer. Eu vi aquele guarda-reio, e ele falou uma coisa que aconteceu em 3 segundos, mas pra mim aconteceu em 3 horas. Eu vi aquele guarda-reio crescendo, e crescendo cada vez mais devagar, ou seja, talvez dê, mas o carro ele tava vindo torto, então não tinha certeza se ia bater ou não. De repente eu escuto um leve barulho de batida e 1/10 de segundo depois, um barulho monstruoso de porrada no guarda-reio. Naquele instante, eu tinha certeza que ele tinha porrado o carro, tinha certeza. Tipo, nesse breve instante. Só que a gente não sentiu pancada nenhuma. Tipo, a gente sentiu aquela primeira pancadinha e aquele barulho monstruoso. Falei, meu, para esse barulho tinha que ser muito mais forte o impacto. Já tinha que ter na cabeça no vidro já, enfim. E aí, quando eu olho para trás, o Astra espetado no guarda-reio. O que aconteceu foi que ele travou, ele conseguiu fazer a curva, o Astra ralou no para-choque traseiro desse carro, deu de frente pro guarda-reio. Essa é uma história absolutamente legal, mas foi uma coisa assim, parecia roteiro de filme, foi uma coisa completamente inacreditável. Aliás, duas, né, que essa do Maveco também foi essa. Enfim, pessoal, esse é mais um Flat Talk, só esses causos aí. Espero que vocês não fiquem revoltados pela ilegalidade de toda coisa. Estou falando coisas que realmente acontecem ou que aconteceram no passado, fica lá no passado. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido aí e até a próxima.